Olá, boa noite e bem-vindo ao nosso programa Vida Luso-Americana. Hoje nós temos uma conversa com a Dulce Ferreira, que é a diretora do Programa de Apoio de Vítimas de Violência Doméstica e Abuso Sexual. Então, bem-vinda, Dulce. Muito boa noite, Helena. Obrigada pelo convite. Exatamente, e trabalha para o MAPS já há muitos anos, não é? Já sim, já conto para aí uns 12 anos, né? Por aí. Por aí. Mas nem todo esse tempo neste cargo. Exatamente. Então, vamos falar um pouco sobre o que está o programa. Ora bem, nós temos o nosso programa de apoio a vítimas de violência doméstica e abuso sexual. Tem duas componentes principais. Há a componente que é serviço direto à vítima. Aliás, eu quero fazer aqui uma ressalva. Eu vou me referir a participantes do programa, em vez de vítima ou sobrevivente, porque há uma conotação que eu não quero carregar. Prefiro dizer participante do programa. Portanto, temos duas componentes, que é o atendimento direto e o serviço do campo. Dentro do atendimento direto, nós temos o apoio em tempo de crise. Há uma chamada, nós atendemos a pessoa. Há uma crise, há uma chamada. Temos acompanhamento para as cortes, acompanhamento para consultas e todo um apoio de counseling, que é consulta, que visa ajudar a participante a ganhar de novo o controle sobre a vida dela ou dele, que de certa forma perdeu, dado o trauma da crise em que viveu. O nosso trabalho, o trabalho que fazemos com os participantes está assente em 5 pilares. Portanto, nesse apoio que damos, ajuda para ver se eles ganham de novo o controle sobre as vidas, assentamos em 5 pilares. É trazer de novo o equilíbrio para a vida delas, trazer o sentido de segurança pessoal, ter o entendimento de que cada um de nós tem o domínio próprio do seu destino, é capaz de dirigir e conduzir o seu destino, ter acesso a recursos de apoio e ter uma conexão social estável. Então, o nosso trabalho assenta-se nesses pilares. Exato. Tem um conjunto de assistentes sociais, são 7, e eles são representantes das comunidades que servimos. Temos cabo-verdianos, brasileiros e portugueses. Isso porquê? Porque nós entendemos que a representatividade faz diferença. Eu mais facilmente conversarei com alguém da minha comunidade, vou-me abrir em casos delicados como a violência doméstica e o abuso sexual, que não faria com outra, né? E também, do lado da assistente social, existe, todos nós, incluindo eu, a diretora do programa, temos que passar por um conjunto de formações, que é exigida pelo Departamento de Saúde Pública, que nos capacita a dar esse atendimento. Exato. Portanto, o atendimento é centrado no participante, o atendimento é informado pelo trauma que conhecemos que essa pessoa passou por, e então nós só estamos aí para guiar, apresentar opções e aconselhar em termos de segurança. Suponhamos alguém, quando nos contam, quando a participante ou o participante contam a história, nós já vamos construindo um plano de segurança. E o que é esse plano de segurança? Esse plano de segurança não é mais do que um plano de redução de risco para fazer com que a situação que se vive ou a crise se escale e leve a algo pior. E também nós fazemos quando digo nós, vou dizer muito, estou a falar sobre o ponto de vista do serviço que o assistente social presta. Então, na conversa, na abertura já se vai dizendo ao participante, olha, nós temos a obrigação de informar as autoridades competentes se uma criança ou um idoso está em perigo. Nós já vamos fazendo aquela abertura para não comprometer a pessoa que está à frente de nós e está a abrir-se, para eu não a comprometer, porque vai que ela diga algo que a comprometa, mas já dissemos no início, olha, mas o trabalho da assistente social de forma alguma nem desses outros serviços que nos apoiam, é de separar a família. Há uma consulta acompanhada, é todo um processo que é feito. Portanto, porque a maior parte das pessoas pensa que vai haver repercussões imediatas.
Poderá ser que sim, poderá ser o caso, né? Portanto, como dizia, o nosso trabalho assenta-se nessa vertente, tem como base o entendimento dessas 5 vertentes que eu apontei e se no caso de haver uma situação, se apresentar um caso em que o assistente social pressente ou sente que a pessoa está em risco de vida, esse caso é levado a um grupo que é chamado High Risk Teams e eles vão ter uma discussão mais detalhada sobre isso e acompanhar mais de perto. Nesse grupo estão entidades várias, não é só a MAPS, né, não é só assistente social, mas são todas as outras agências com as quais nós colaboramos e que dão aquela complementaridade aos nossos serviços, incluindo a polícia, a corte e todos os outros serviços estão presentes. O que é importante, que eu acho que é muito, muito importante, é que o MAPS, que é uma agência, não é? Que todo mundo conhece, não é? Sim. E que está a prestar esses serviços, porque a confiança que nós temos, que as pessoas têm, já é que o MAPS não só tem estes serviços, mas apoia muitos outros assuntos. E é isso que é muito, muito importante, que o Antão fala sempre nisso, que é muito importante, é que o MAPS, não só este programa de violência doméstica, mas tem outros programas e as pessoas já têm aquela confiança, porque já conhecem bem a cultura, não é só a língua, mas conhecem bem a cultura e a confiança que o MAPS já tem na comunidade de língua portuguesa, não é? Exato. Que isso é importantíssimo. Muito importante. Exatamente. E eu quero adicionar o que já disse sobre a língua e a cultura. Não basta só que ter a língua e a cultura, basta também ter aquela vivência, aquela experiência de imigrante, aquela experiência, porque todos os nossos assistentes sociais vêm dessa comunidade. Então tem um sentido do imigrante. No sentido das barreiras todas que o imigrante passa. Então trazem essa experiência para o trabalho que prestam de apoio. Exatamente, é isso que eu digo sempre que é tanto importante, porque essa experiência de ser um imigrante, não é? Como isso é que o Paulo Pinto, que é o diretor do MAPS, é imigrante também. Exato. Como eu sou imigrante, é importante ter pessoas como nós à frente de organizações que têm a confiança da comunidade imigrante. Exato. E essa capacidade de língua e cultura, nós não só utilizamos no nosso local de trabalho, mas também ela é transferida e ela é utilizada como ponte com as outras agências que não têm essa capacidade. Exato. Então, nós fazemos esse serviço também. Se vamos encaminhar alguém, não é um encaminhamento que é feito por uma chamada telefónica imediata, não. Não. É um acompanhamento que faz-se a chamada, faz-se a tradução, faz-se até a tradução do atendimento e apoia essa agência em dar continuidade ao apoio a essa pessoa. E estamos em constante apoio. Aliás, a MAPS não conseguiria fazer o trabalho que faz se não pudesse contar com outras agências que a apoiam também. Exatamente, nós não podemos fazer o trabalho sozinhos, com certeza não é? Que não, seria é uma impossível. Equipa, e é importante que esta equipa de organizações existe, porque eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante, e também é a parte, como nós falamos, que é o hand-holding, não é? Exato. Que a gente temos que levar as pessoas pela mão, para muitas vezes a referência não é suficiente. E eu, por acaso, tocou num bom ponto, o hand-holding, que é o apoio que a gente dá aos participantes do programa. Parte da abordagem que a gente tem é, ao tentar remeter o controle, a ver se a pessoa ganha de novo o controle, um dos pontos que trabalhamos muito é na independência económica, ok? E facilitar e dar ao participante todos os acessos possíveis para que ele ou ela próprio saiba chegar até lá por si só. Porque isso é uma forma de ele ou ela sentirem que ganharam, têm um domínio do destino deles, ganharam, sabem, decidem, têm o poder de decisão que lhes é roubado quando vivem uma situação abusiva. Então, todo o nosso trabalho é centrado nessa ideia, nesse conceito. Exatamente, porque a situação económica é enorme. Porque o que acontece é que o Centro de Assistência ao Migrante, quando as vítimas chamem para o Centro de Assistência ao Migrante, automaticamente é que essa parte económica
é importante porque muitas vezes estão a sentir que elas não trabalham, mas eles trabalham. Essa independência é enorme. É o empoderamento, o que chamamos de empoderamento económico e financeiro. Trabalhamos muito. E não tem nada a ver com o nível de rendimento. Não tem, porque é fazer com que a pessoa entenda, ok, eu tenho um orçamento e vou-me gerir por ele. Não importa que seja mais ou menos, é saber gerir esse orçamento e saber criar uma estabilidade financeira e psicológica que me vai ajudar a fazer as minhas próprias decisões, a decidir o meu futuro. Exatamente. E não é só, nós estamos a falar em mulheres, mas também este assunto. Com certeza. Com homens também. E por isso eu faço questão, não sei se tem reparado, sim, eu não falo delas, falo delas, porque é importante. Nós, predominantemente, as nossas participantes são mulheres, mas temos um bom número de homens. E isso, eu acho, como falei anteriormente, deve-se à razão de eu tenho 2 assistentes sociais, homens, um brasileiro e um português. E então, isso poder dar uma vontade à comunidade masculina que não se sinta confortável de se dirigir. Mas eu vou-lhe dizer, temos homens que são servidos por assistentes sociais mulheres e vice-versa, e confortáveis nesse sentido. Tudo depende da abordagem do nível de conforto do assistente social. Às vezes os homens, eu acho que às vezes não querem o apoio, porque muitas vezes é por causa da cultura de machismo. Não é? Ora, aí está. E olha que tocou num ponto, neste momento, agora, durante o mês de março, há a campanha do Laço Branco, que é exatamente uma campanha que foi lançada por um grupo de homens no Canadá e que agora ela é celebrada no ano internacionalmente. E o que é mais do que isso? Essa campanha, esse grupo de homens achou que tinha que fazer algo para dizer à sociedade de que nem todos os homens são como essa pessoa que cometeu aquele crime e matou companheiras de trabalho, porque achava que, a mulher não tinha direito de estar ao nível profissional dele. E tudo isso vem das tais caixas que a sociedade remete para o homem, para a mulher. Há caixas para a mulher, você é mulher, só pode ser A, B, C, D. Você é homem, é esperado de si um certo comportamento e que muitas vezes é reprimir as suas emoções, é não mostrar vulnerabilidade, não ter aquele lado afetivo delicado, que é inerente a qualquer ser humano. Tudo isso força a que os homens se sintam uma certa vergonha em procurar apoio quando precisam. Exatamente, e nós já vimos isso, infelizmente, em vários homens que chamem. Nós sabemos que o que está a acontecer, que o abuso está a acontecer em Gaza, e eles muitas vezes não querem, dizem, nós sabemos que isso está a acontecer, e muitas vezes a vergonha. Exato, mesmo com os serviços da polícia, eles têm vergonha. Então na comunidade, aparece um senhor a queixar que a mulher fez isso. Há sempre aquela avaliação de que não pode ser verdade. Especialmente se há uma componente física. Não, se o homem é assim, bem constituído fisicamente, já se espera por um senhor desse tipo, como é que se deixa? Mas as pessoas não têm uma noção de que o ciclo, a violência doméstica é um assunto muito complexo. Não tem nada a ver com a aparência física, não tem nada a ver com a crença religiosa, não tem nada a ver com o nível social, o estado financeiro, afeta a todo o mundo. E a premissa da violência doméstica é poder e controle. Portanto, há uma parte que exerce um poder e controle sobre a outra parte, de tal forma que a outra parte se sente desprovida de iniciativa própria, começa a duvidar dos seus próprios comportamentos, não consegue ter controle da sua própria vida, duvida dos passos que dá. E isso acontece tanto com mulheres como homens. E ela esse tipo de controle, manipulação, abuso, pode ser físico, pode ser financeiro, pode ser emocional. Há várias vertentes. Às vezes, nós estamos mais habituados a esperar uma prova de algo físico. Aliás, a maior parte dos embates que temos tido é com a polícia quando
há uma insistência em ver a agressão física, quando a agressão psicológica é a que realmente está a traumatizar a outra parte. Portanto, exatamente, Dulce. Agora vamos ter uma breve pausa e vamos continuar com a nossa conversa com a Dulce. Levado até si pela South Coast Health. Mais do que medicina.